Olá, bom dia, alunos. Esta é uma aula de arte para o 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Márcia e estarei fazendo a moderação com vocês através do chat. O tema de nossa aula hoje é profissões teatrais. Apresento a vocês a professora Fernanda Borges, que irá ministrar a aula. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma. Tudo bem? Passaram bem a semana? Semana passada a gente não teve aula, deu uma descansada em arte, né? Foi feriado. Mas a gente vai prosseguir com a nossa aula, habilidade teatro ainda. Vamos lá. A habilidade de hoje, EF06 AR28. Investigar e experimentar diferentes funções teatrais, ator, figurinista, aderecista, maquiador, visagista, entre outros, e compreender a relação entre elas no processo de criação de personagem. Vamos relembrar a aula passada, turma? O que a gente conversou na aula passada? A gente falou sobre cenário, que são os elementos agrupados que transformam o espaço onde vai acontecer a cena. A gente conversou sobre iluminação, que serve para dar mais foco e ênfase aos objetos no cenário, podendo estabelecer relação entre o ator e os objetos. Falamos sobre sonoplastia, que é o conjunto de sons e efeitos sonoros provenientes de músicas, ruídos, vozes, outras fontes e formas sonoras criados para uma atividade artística. Conversamos sobre figurino, que é todo o traje usado pelos personagens em uma atividade artística. E falamos sobre maquiagem, que é a aplicação de produtos com efeito cosmético de embelezamento ou disfarce. Vamos começar nossa aula com o chat? Eu quero saber quais profissionais trabalham no teatro. Eu vou dar 1 minuto, vocês escrevam aqui para mim, para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, voltando aqui, bastante interação pelo chat. A grande maioria dos alunos citou a profissão de ator, né? Essa foi a que a grande maioria citou aqui. Nós temos também, a Esther citou figurinista, a Gabriela, roteirista e estilista, a Laura, maquiador, a Laura, a outra Laura, né? Maquiadores, Laura Tonon. Maquiadores, figurinistas e atores. A professora Marileia. Obrigada, professora, pela participação. Citou o cenógrafo, diretor, figurinistas e maquiadores. A Rebeca citou o palhaço, né? O clown, que é bem interessante, né? Uma profissão, né? É um ator um pouquinho diferente, mas é bem interessante. Vamos lá. Quem mais? A Nicola citou roteirista. A professora Adriana, obrigada, professora, iluminador e maquiador. O Caio, figurinista, maquiador e estilista. A Cristina, sonoplasta, figurinistas, roteiristas. O Jonatas também citou uma coisa aqui bem interessante. Atores, figurinistas, né? Ele citou também o pessoal da cenotécnica, né? Ele colocou aqui as pessoas do cenário, né? Que cuidam do cenário, efeitos sonoros e esses elementos, né? Ok, Jonatas, né? Aí é o pessoal da cenotécnica, tá? Vamos ver. Nós temos aqui também apresentadora. Maria Luísa citou apresentador. Realmente, gente, né? O apresentador ou o narrador, né? Às vezes ele aparece fazendo algumas intervenções durante a cena. Faz parte. Legal, turma. Ó, só vou comentar aqui um recado da Emily. A Emily falou assim, eu quero ser atriz ou cantora, ou até as duas coisas. Bom, Emily, para ser atriz, cantora, precisa começar pelo menos nos estudos. Então, hoje a gente está na aula certa.
Turma, a gente, assim, tudo que vocês falaram tá certo. A gente está fazendo só um recorte do caderno do professor e do aluno. Então, tem muito mais profissão do que a gente vai falar hoje, tá? Então, tem algumas profissões que vocês falaram, por exemplo, como apresentador, que foi falado, mas não vou falar hoje na aula. Então, tem muito mais, tá? Do que a gente vai falar hoje? Sobre atores, aderecista, figurinista, cenógrafo, iluminador, sonoplasta e maquiador. Mas lembrando, tem direção, tem apresentador, tem narrador, tem muito mais coisa, gente, para formar uma peça de teatro do que o que a gente só está estudando aqui. Mas é um começo, principalmente para a Emily, que quer ser atriz ou cantora. Para ser atriz ou cantora, a gente tem que se ambientar com as palavras do teatro, se apropriar das profissões, para ver como que funciona. Vamos lá, turma. O cenógrafo. O cenógrafo é o profissional responsável pela criação, projeto e construção do cenário de teatro. Não só do teatro, tá, turma? Mas como de filmes, shows, apresentações. Mas nos dias atuais podem fazer cenário de shows, festas de casamento, formatura, eventos, filmes, cenário da televisão, como as novelas, os programas de auditório. Então, o cenógrafo agora vai muito além. É uma profissão para a gente pensar. Toda a cenografia é pensada para causar sensações, que podem ser acolhedoras ou nos deixar maravilhados. Serve exclusivamente para aquela cena, auxiliando o cenógrafo que estudou cuidadosamente o ambiente, espaço e as pessoas que vão acolher. Então, o cenógrafo, turma, ele pega o projeto, lê, e ele pensa no que pode ser feito naquele cenário. E qual é a ideia? A ideia é deixar a gente maravilhado, assim. A ideia é acolher a gente, a ideia é deixar a gente, assim... Existe cenário que deixa a gente até com raiva também. Cenário é feito também para criar emoção, tá? É uma profissão. Ó, no próximo eu vou mostrar uma imagem para vocês, no próximo slide, de um cenário, uma montagem de um cenário. Tá meio bagunçado, mas onde as peças depois vão ser colocadas e vai formar o cenário de um teatro, certo? Esse aqui é do Carnaval de Olinda. Vamos lá. O cenógrafo sempre trabalha junto com a direção e produção, alinhando-se às ideias centrais do que foi requerido. Ele também precisa acompanhar a montagem e a programação, que eu estava conversando. Ele lê antes, conversa com a produção, conversa com o diretor. Então, ele precisa acompanhar a montagem e a programação, desenhar e, com muita técnica e criatividade, projetar o ambiente cenográfico que irá envolver os espectadores. O profissional da cenografia precisa ser criativo, ter muita concentração e paciência. E não existe faculdade, tá, gente? Para você ser um cenógrafo. Ah, vou fazer uma faculdade de cenografia. Não existe. Tem cursos à parte que você faz. E muitas vezes o profissional, o cenógrafo, ele é formado em arquitetura, rádio e TV, comunicação social, audiovisual ou artes cênicas. Então, ele já é formado na faculdade nessas áreas e se torna um cenógrafo, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre profissões para a gente pensar no futuro, quem sabe, né? Como a Emily falou, quer ser atriz ou cantora ou trabalhar nos bastidores do show. Vamos lá, iluminador. Quando pensamos nos grandes shows, eventos, peças teatrais e filmes, sabemos que toda a iluminação é criação deste profissional, que cuida da valorização do espetáculo por meio das luzes, criando o clima adequado para cada momento. O bom profissional de iluminação entende de assuntos que vão desde a temperatura das cores até as novas tecnologias que surgem a todo momento, como, por exemplo, as luzes de LED, entre outras coisas. Temperatura das luzes, turma, é cor, é como que, quando você jogar a luz no palco, que ambiente que ele vai dar. Você vai dar um ambiente de frieza, de calor, de movimento, tá? Então, tudo isso tem que ser estudado, isso e muito mais. Então, o iluminador é uma profissão que desde a década de 90 está ganhando cada vez mais espaço. A cada dia chegam novas tecnologias nas aparelhagens, como desenho de luz, LEDs, aquelas mesas toda cheia de botão que serve para 1000 coisas, entre outras coisas que estão chegando, exigindo empenho e novas aprendizagens dos operadores. Então, os operadores, eles têm que estar sempre antenados, sempre fazendo cursos, porque cada vez mais está chegando coisas diferentes. E esses profissionais, por conta disso, estão ganhando cada vez mais espaço. Então, é uma profissão que vocês podem pensar, tá, turma?
Então, o aumento de peças teatrais e eventos, como shows, desfiles de moda e espetáculos diversos, necessitam de iluminação elaborada e de bons profissionais para operar tudo isso, com destreza artística e conhecimento técnico. E, turma, vão muito mais além, não é só a peça teatral e evento, não. Tem casamentos hoje em dia, feiras, tem muita coisa que o iluminador e o cenógrafo podem trabalhar, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, tá cedo ainda, professora. Estou no 6º ano até eu chegar na faculdade, mas a gente já pode começar a amadurecer a ideia. Eu trouxe para vocês um pequeno trecho de uma peça teatral, para vocês repararem no figurino, cenografia, direção, sonoplastia, de um bastidor, para a gente ver como é que funciona. Espero que vocês apreciem. Cada momento é importante para as meninas, né, diferentes do hip hop, do balé, do coral, mas eu acho que a hora que o público descobrir o coral ali, as luzinhas começarem a brilhar por trás do tule, eu acho que vai ser um momento muito emocionante. Na hora que a gente coloca essas crianças no palco, o resultado que sai naquele momento com o público assistindo é um comportamento totalmente diferente do que eles têm normalmente. É fundamental essas produções, porque não adianta você dar aula de artes, você ensinar a cantar e não deixar a criança ir para o palco, porque o emocionante de você estar na arte é você pisar no palco. O Grupo Primavera produziu um espetáculo a cada ano. É um jeito que eles fazem para realizar os sonhos de muitas meninas aqui. Sentir mesmo como é estar na frente de um monte de gente. Nossa, muito legal. Esse trabalho lá na França era já um trabalho pedagógico e cultural, colocando crianças amadores que não são do meio da arte, em contato com profissionais, técnicos, figurinistas, cenógrafos, mas também cantor solista, compositor, músicos. A orquestra é uma orquestra também de crianças. Tem menino de 10 anos até 17 anos, mais ou menos, lá na orquestra. Esses meninos vão encontrar meninas do Jardim São Marco cantando. Também essas meninas estão vendo que criança de 10 anos pode tocar violino de um jeito perfeito. Turma, passei só um trechinho só pra gente ver como que é o bastidor de uma peça, né? A gente às vezes vai assistir uma peça teatral, ou às vezes a gente vê pelo YouTube, parece tão simples, né? Tão fácil, mas tem todo um trabalho, às vezes de meses, às vezes de anos por trás, né? Com direção, sonoplastia, convidados, por trás de tudo isso para ter uma peça teatral. Vamos lá, vamos continuar falando agora do sonoplasta. Então, todas as vezes que escutamos alguma música ou som em espetáculos, teatro, cinema, novelas, todo esse mundo sonoro faz parte da criação da trilha sonora. Esse profissional é um artista do som e pode trabalhar em emissoras de rádio, TV, produtoras, festas, vários tipos de festas, em qualquer lugar no qual seja necessário trilha sonora elaborada. Ele cria sonorização, a realização de efeitos e fundos sonoros de acordo com a necessidade da cena ou do evento. Então, a atuação do profissional de sonoplastia é vista principalmente em filmes, quando, por exemplo, uma cena interessante está chegando e é através da música que a gente identifica isso, aquela música mais eletrizante, assim, ou aquela, quando a cena é de amor, toca uma música mais tranquila, mais melodiosa. Aí a gente consegue ver bem essa questão da sonoplastia. Mas a gente pode começar a prestar atenção na sonoplastia de propagandas, novela, no próprio teatro. Então, antigamente, era a função do sonoplasta também criar o som das cenas dos objetos, como carros, buzinas, insetos. E eles faziam isso com objetos diversos, folhas de papel, celofane, areia, caixa de papelão. E o que a imaginação inventava. Eram empregados os mais diversos recursos utilizados para fazer os mais variados sons. Mas nos dias atuais, existem bancos de sons com até 50 mil sons já armazenados. Então, hoje a gente consegue encontrar som de cachorro, de praia, de formiga andando, de tudo. Mas você imagina antigamente que não tinha isso? Eu li em algum momento que para fazer formiga andando, eles dissolviam aquelas aspirinas na água, aí fazia aquele barulhinho assim, shhh.
eles usavam esse barulho para fazer de conta que eram as formigas andando. Né? Hoje em dia já está muito mais elaborado isso, já tem os bancos de som que vocês mesmos podem acessar para brincar um pouco, tá? Então, a gente vai para mais uma interação no chat e depois dessa conversa que a gente teve, eu quero saber quem define como serão feitos os figurinos e adereços para o teatro ou para o circo ou para o cinema. 1 minuto, turma. Olha só, voltando aqui, professora Fernanda, bastante interação, né? Os alunos aqui estão super, né? Super antenados aqui. Olha só, a Camila citou que os figurinistas definem, né, os figurinos. A Lívia citou que a direção, né, do espetáculo. Muitos falaram figurinistas, a Raquel citou também o aderecista, o Vander, o diretor, o Luiz Fernando pediu para a gente mandar um oi para ele. Olá, Luiz, obrigada por estar participando conosco. Olha só, o Pedro Henrique, diretor, produtor e figurinista. Eles trabalham em conjunto, né, Pedro? A Isabela, designer de moda, seria o figurinista, né, Isabela? Mas está correto, sim. A Roberta, diretor e os produtores. Obrigada, Roberta, pela participação. A Samira, diretora e figurinista. E aqui, todo mundo falando figurinista e diretor. Legal, turma. Kemily também, por último, falou figurinista. O pessoal que falou diretor, falou figurinista-chefe, produção, tá certo. Eles têm que se conversar entre si. É isso mesmo. Mas o profissional mesmo que cuida, e caso vocês queiram se especializar, trabalhar com isso, é o figurinista. Então, é de responsabilidade do figurinista as roupas usadas pelos atores em cena. Ele, com técnica e criatividade, desenha as roupas e pensa em todo o conjunto de figurino utilizado por personagens, podendo ser para TV, cinema, teatro, espetáculos diversos, desfile de moda. O desfile de moda, turma, não é que ele vai fazer a roupa do manequim, mas às vezes acontecem coisas ao redor que ele pode pensar nisso também, tá? Festas, formatura. Por exemplo, eu já fui numa festa que os garçons estavam vestidos de uma outra forma, não como garçom. Quem pensou naquilo? Quem pensou naquela festa temática toda, onde todos os funcionários, desde que você entrava na festa, estavam com roupas diferentes? O figurinista, tá? Então, o figurinista, ele tem que deixar fácil a identificação daquele personagem e em qual época se passa a cena e a mensagem a ser transmitida. Esse profissional precisa pensar também nas roupas que atendam ao roteiro e, com clareza, traçar as evidências psicológicas e simbólicas de uma personagem. Vou voltar à festa que eu fui. Eu fui numa festa que era como se fosse uma festa dos anos 40. Então, o figurinista pensou em roupas para as pessoas que estavam servindo, os garçons, a pessoa que trabalhava fazendo a limpeza, e todo mundo estava vestido como se fosse nos anos 40. Então, quando você entrava na festa, além do cenário todo, parecia que você tinha voltado no tempo. Então, o garçom, quando ele estava com uma roupa diferente, uma roupa com um chapéuzinho, estilo anos 40, ele estava transmitindo uma mensagem, a mensagem que você tinha regredido no tempo, voltado para 1940. Tá? Deixando, assim, é o que eu falo, as evidências psicológicas e simbólicas de um personagem através do figurino. Então, é muito importante a profissão de figurinista. Então, para a criação de figurinos,
é necessário estar focado nas novidades do mundo da moda. Quem gosta, ó, turma, quem já gosta de moda, quem já gosta de receber as novidades, ver o que está chegando, já é um caminho. Aprimorar os conhecimentos em arte, história da moda, especialmente a história da moda, história da arte, história e história da moda, turma. Tem que estar ligado, tem que gostar. Saber sobre o contato com os elementos da cor, textura, volume, contexto de tecidos, de tudo que está chegando de novidade, o que está sendo feito no exterior, o que está acontecendo, aquelas feiras de moda. Tem quem já gosta, tem bastante gente que eu sei que já gosta, já curte, já é um caminho. Então, é um ambiente essencial. Porque além de ter a identidade do personagem, outra função do figurinista é estabelecer o tema e o clima da produção por meio da vestimenta. Portanto, todo detalhe é importante. É igual aquela festa dos anos 40. Tinha que estar todo mundo com as roupas, tudo de acordo. Não podia ter ninguém diferente, vestido como garçom de agora, senão ia destoar. Então, o ideal realmente é estudar. Quem já gosta desse caminho de estudar moda, de ver o que está acontecendo, os tecidos novos, o que está chegando, já pode pensar. Eu trouxe mais um vídeo para vocês sobre figurinista. Vamos assistir? O que faz o figurinista? O figurinista ele cuida, assim como o diretor de arte, da linguagem visual do espetáculo. Seja espetáculos teatrais, seja produções audiovisuais, cinema, TV, teatro. Ele vai cuidar da linguagem visual, da indumentária, da roupa, ou até mesmo da ausência de roupa. Então, dentro do processo do figurinista, está, por exemplo, o desenho do croquis, entrevista com o diretor, para saber o que o diretor, seja ele de teatro ou de produção audiovisual, o que ele quer para aquele projeto, saber qual o período, qual o clima, o que ele quer transmitir com essa linguagem visual. E aí eu geralmente entrevisto o ator para saber o que ele pensa do personagem dele, e aí a gente parte para a cartela de cores, e aí de fato para os croquis. Após essa aprovação dos croquis, aqui começa a produção. E aí a gente começa a pensar nos tecidos que vão ser usados para fazer esse figurino. E aí, dentro dos tecidos, a gente tem um outro leque muito grande que é o que a gente quer transmitir com esse tecido. Se é um tecido mais cru, um tecido mais sofisticado, se é um tecido mais bordado. E aí vem a cartela de cores. Como eu sou estudante, né, da psicologia das cores, eu desenvolvo pesquisa em cima disso. Então a gente começa a aplicar a cor certa para o personagem. Então a cor X vai ajudar a ressaltar características daquele personagem. Se ele é um vilão, se ele é um mocinho, se ele é neutro, né? Então qual cor a gente vai combinar com aquele personagem para criar essas harmonias e ajudar a dar essas características do personagem. Turma, esse é um vídeo que está no YouTube. Quem quiser continuar assistindo, saber um pouquinho mais sobre o figurinista. O nome do vídeo é O que faz um figurinista e para que mesmo serve esse canal. Então, vocês podem anotar ou depois vocês podem pegar, assistir de novo e quiserem continuar. O vídeo é muito legal, ele vai falar sobre a profissão mais completa, tá? Vamos seguir aqui, turma. Agora a gente vai falar sobre o que vocês falaram bastante na nossa primeira interação, sobre o ator. O ator é a pessoa que interpreta um personagem no teatro, no circo, ou no cinema, ou num desfile de moda, ou numa festa, como que nem eu fui. Então, torna-se ator por intermédio de muito estudo da técnica, dedicação, disposição para novas aprendizagens. Ou seja, vamos pensar, o ator vai ter que interpretar um salva-vidas. Eu vou até falar do meu caso, eu não sei nadar e eu tenho medo de água. Mas se eu fosse uma atriz e tivesse que interpretar um salva-vidas, fatalmente eu teria que aprender a nadar, perder esse medo de água. Você já pensou como que eu ia fazer um personagem de um salva-vidas, mesmo de um filme na praia, tendo que salvar alguém, se eu não faço coisas diferentes, né? Então o ator ele tem que estar muito disponível a aprender coisas novas. Então eu vejo às vezes nos filmes, nas novelas, atores que aprendem a andar a cavalo, aprendem a dirigir moto, carro. Depois eu vou ver a história do ator que nunca não tinha nem carta de motorista. Ator que tem que aprender a cantar,
Você vê que o cantar é o básico, né, para estar junto com o cantor, mas às vezes eles aprendem a fazer coisas muito diferentes, né, a cozinhar, para interpretar aquela mãe que é cozinheira. É muito interessante. O ator, eu acho que ele acaba absorvendo muita coisa, né, aprendendo muita coisa. E para ser ator, turma, quem está com a ideia, igual a Emily tinha falado, tem que estar disposto a aprender coisas novas. Não é só chegar lá e interpretar, porque a gente nunca sabe onde é que a gente vai atuar, né? Então, está sempre buscando o elo entre si, você e o personagem, com a maior veracidade possível, representando uma ação dramática baseada em textos ou improvisada, individual ou coletivamente, com calma e naturalidade, criando assim empatia com o espectador. É o que eu estava conversando com vocês, turma. Você você é ator e foi chamado para ser um salva-vidas. Você tem que fazer aquilo parecer o mais real possível. Então você tem que criar empatia. Primeiro você tem que criar um elo. Você com o personagem. Agora eu sou um salva-vidas. Acabou. Depois você tem que fazer com que o público acredite que você é um salva-vidas. E é isso que faz com que os atores sejam premiados, sejam destacados, ou seja um bom profissional, certo? Continuando, turma, a gente vai falar agora do maquiador. Também é uma outra profissão que quem já gosta, turma, quem já gosta dessa questão já pode seguir, é uma profissão bem rentosa, viu? É o profissional responsável pela maquiagem e caracterização da personagem, podendo até transformar o artista em personagens mais velhos ou totalmente irreconhecíveis. A maquiagem e o maquiador têm esse dom. Também não existe faculdade para essa profissão, mas tem cursos técnicos e muitos eventos de estética para uma boa formação. Então, quem quer seguir essa profissão aí, turma, muito curso, antenado nas novidades, e novidade de maquiagem tem demais. Ele pode estar sempre estudando as novas tendências do mercado e aprendendo novos métodos e manipulação dos produtos lançados. É necessário ter habilidade manual, perfeccionismo, percepção e estética, noção de harmonização das cores, originalidade e visão apurada. Gente, já tem gente, eu lembro quando eu dava aula nas escolas, que já tem esse dom, já tem essa percepção, sabe? Bate o olho e fala, nossa, essa sombra azul combina com o batom rosa, que combina com uma base mais assim. Esse é o básico, né, turma? E depois vocês vai passando o tempo, vai tendo outras técnicas como o visagismo, por exemplo. O visagismo é a técnica que muda a feição do personagem, faz ele ficar mais velho, mais jovem, faz ele ficar bem diferente. É uma técnica que tem que ser estudada através da maquiagem. Então, todas as profissões que a gente conversou aqui, turma, é através de muito estudo, tá? Então, agora é uma horazinha pela interação pelo chat. Vocês vão responder para mim. Pode só colocar o número, tá? Qual o profissional que cuida das roupas de uma produção artística? É o 1, modelista, 2, figurinista ou 3, o ator? 1 minuto, turma, para responder. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui pelo chat. Alguns alunos responderam a 1, modelista, só que a grande maioria que acertou, né? Colocando aí a alternativa 2, que seria o figurinista. Ah, eu fiz para confundir mesmo, professora. Dava para confundir? Bom, né? Modelista com figurinista, eu pus para confundir mesmo. Então, né, é interessante que eles entendam, né, a diferença entre o modelista e o figurinista, né? O modelista, na verdade, ele trabalha já a serviço do figurinista. O figurinista, na verdade, né, é como se ele fosse um estilista de moda. O figurinista, ele faz todo o croquis ou todos os desenhos, tá?
O modelista, ele faz o quê? Ele é responsável pela confecção dos moldes, ou seja, ele vai, então, transformar aquele primeiro desenho, aquela primeiro croquis, né, nas peças, ou seja, ele vai desenvolver o molde para que esse molde, então, seja cortado sobre o tecido, para que aí, então, o pessoal da costura consiga montar a peça. E, turma, é legal assim que a funciona. professora Márcia está falando, porque também não deixa de ser assim, a gente começa a pensar em profissão, tem que começar a pensar no seu dom, o que você gosta mais. Às vezes, em vez de desenhar e pensar, você gosta mais de fazer, que é o meu caso. Acho que a professora Márcia gosta mais de pensar, eu gosto mais de fazer. Eu e a professora Márcia daríamos uma boa figurinista e modelista, porque ela pensaria, eu faria. Eu acho. O que você acha? Olha, eu acho uma coisa bem interessante. A minha mãe era estilista de moda, né? Então, eu cresci, né, vendo as tendências de moda, as revistas Vogue que ela mandava vir lá da França e tudo aquilo, né? Eu cresci no meio desse turbilhão de coisas. E a minha mãe, inclusive, ela chegou a fazer, não apenas, né, as coleções dela como estilista de moda, né? E também para algumas casas onde ela foi contratada, enfim. Minha mãe trabalhou muito com moda jovem e ela chegou a trabalhar também com roupa para vestuário de televisão. Olha! Telejornal, aqueles ternos, né, que os jornalistas utilizavam, mas isso na década de 80, né, muitos anos atrás. Prestaram atenção no que a professora Márcia falou, ela falou, a minha mãe mandava trazer revista da França. Na época da mãe da professora Márcia, da minha mãe também, não tinha internet. Como que a gente ficava antenado com a moda? Mandava trazer revista de fora. Hoje a gente está mais fácil, né? Pesquisando. E a questão, né, que é importante a gente citar também, é a questão do tecido, né? Que até a gente viu um pouquinho o rapaz comentar no vídeo. O tecido, gente, ele é muito importante quando a gente quer fazer qualquer tipo de roupa. Vamos ver, né? Um tecido para uma peça teatral. Depende de que tipo de figurino você está falando. Se você quer um figurino mais realista, você vai então pegar um tecido que se adeque realmente, ou seja, uma roupa que seria utilizável, que você usaria no dia a dia, tá? Como nós temos aí, né, vários estilistas que apenas colocam também uma arte conceitual, né? Eu já vi um estilista japonês famosíssimo, né, que o Kenzo, por exemplo, né, ele fazia muitas coisas em papel de arroz. É verdade. Ou seja, roupas que eram feitas, boladas, pensadas apenas para a hora do desfile, mas jamais seriam utilizáveis no dia a dia. Legal. Eu estava conversando com a professora Márcia aqui, e ela estava me contando um pouco sobre a questão do cenário, um cenário diferente, né, professora? Sim, a cenografia, gente, ela é muito importante. E assim, tem uma parte muito bacana na cenografia que é o chamado ciclorama. Aqui mesmo, aqui, atrás da gente aqui, ó, né, atrás de mim aqui, vocês estão vendo aqui que a gente tem, isso aqui a gente não chama de ciclorama, tá? Isso aqui a gente chama de banner, tá? Ele é um pouco diferente, é feito de um outro material, um material plástico, enfim. E ele já tem toda uma formatação, ele é impresso, na verdade. O ciclorama não, o ciclorama ele é diferente, né? O ciclorama, na verdade, você faz vários cicloramas para uma única peça. Cada ciclorama desse, ele é feito em tecido e são todos pintados à mão, né? E ele tem justamente a dimensão do fundo do palco, tá certo? E aí, como é que a gente vai trocando esses cenários? Aqui em cima, né, que aqui não dá para ver, mas se você tiver, por exemplo, num palco à italiana, você vai ter várias gambiarras aqui. Cada gambiarra dessa vai ter um ciclorama preso, para cada mudança de cenário. Então, atrás nós temos o sistema de polia, onde você, né, desce aquela cordinha e vai subindo e descendo esses cenários, tá? Como se fosse uma cortina, né, professora? É como se fosse uma cortina. Pensar numa cortina, a gente tem uma ideia de que uma cortina, só que toda ela. É, né? uma cortina, só que é uma cortina inteiriça, e na verdade ali você vai pintar à mão o cenário. Né? Hoje em dia não é tão utilizado mais, gente, porque o ciclorama ele acaba ficando muito caro para as companhias. Mas tem uma vantagem no ciclorama, né? Ele pode durar, né, você cuidando bem, ele pode durar décadas. Né? Você pode utilizar várias e várias vezes em várias montagens dessa peça em outros teatros, enfim. Mas quem gosta de pintar é uma opção, né, professora? É uma boa profissão. Eu profissão. adoraria pintar um cenário grande, assim, nossa, eu ia gostar bastante. É uma boa profissão, geralmente você demora, dependendo da complexidade do cenário, uma semana para fazer um ciclorama desse, e é por isso que ele sai, né, um pouco mais caro. Porque o material também que você utiliza, as tintas e o tempo que você emprega é um tempo grande. Então, geralmente você ganha uma grana boa quando você faz. Ai, turma, é uma profissão rentável. Profissão Tudo que a bacana. gente conversou aqui são profissões rentáveis. Quem já tem o dom, quem já gosta, vamos começar a pensar. E eu trouxe um desafio e eu vou até usar o ciclorama da professora. O desafio é, imagine que você é um dos profissionais do teatro. Então, a partir do que a gente conversou nessa aula, qual trabalho você gostaria de realizar?
faça um desenho, mande uma foto ou crie um vídeo com esse trabalho. O que a gente pode também pensar? Turma, a gente pode fazer um mini ciclorama. Sim. Um ciclorama numa caixa de sapato. Um cenário numa caixa de sapato. Várias pinturas que você levanta, pode ser feito no papel, e vão passando paisagens diferentes, né, professora? Sim. Como o nosso flip chart, né, que a gente usa nas aulas. A gente vai mudando as folhinhas, né? Eles podem fazer isso também. Coloca uma espécie, né, de várias folhinhas grudadinhas aqui, vai só subindo essas folhinhas e vai mudando esse cenário. Turma, É uma coisa interessante. Quem quiser fazer, filmar, postar no hashtag #CMSP, olha, eu vou ficar muito contente. Mas se não tiver com vontade de fazer o ciclorama, pensa na profissão, tá? Eu gostei, professora, o que mais gostei foi o iluminador. Então faz um projeto para mim, desenha. Como que você trabalharia, como seriam, desenha um palco, como seriam as luzes. Não gostei de ser maquiadora. Então pinta, faz um desenho, como seria uma maquiagem de um teatro, de uma festa, posta lá no hashtag Eu no CMSP. O que mais, professora, de boas ideias? Olha, os esquemas de iluminação podem ser bem simples, né? Aqui mesmo no estúdio que nós estamos, né? Nós estamos com o esquema 3x4. Nós temos 3 spots de iluminação, né? Incidindo, né? Aqui de trás e mais 4 aqui frontalmente, né? Justamente para dar essa ambientação. Agora vamos supor, se a gente apaga as luzes da frente, por exemplo, né? Já vai ficar um pouco mais baixa essa luz. Tá? Outra coisa também que é interessante, que eles poderiam estar brincando com essa ideia, é a questão da iluminação colorida. Pessoal, nossa, né? Como se gastava antigamente esse bando de lâmpada colorida. Na verdade, gente, os spots, né? As lâmpadas não são coloridas. O que você coloca na frente do spot de iluminação é um celofane. São papéis celofane coloridos que você vai, né? Tem uma espécie de uma capinha, você vai só trocando na frente dos spots de iluminação. Tá? Quem não tem spot de iluminação pode fazer com a lanterna do celular. Se tiver celofane em casa, pode fazer um teste. Pode né, fazer com professora? abajur, né? Pega um tecido colorido, joga em cima do abajur, né? Pega o abajur da mãe emprestado lá no quarto, né? E coloca ali, né? Um lenço da mãe, mesmo aqueles lenços transparentes, coloridos, joga em cima. Dá para brincar bastante com esses efeitos de luz, né? Luz e sombra, né? O importante quando você está num palco sempre na hora que aquele ator ou que aquele par de atores estão ali atuando em cena, a luz, né, tem que estar sempre incidindo neles. Claro, salvo raras exceções. Vamos supor, por exemplo, que estão fazendo reminiscências do passado, estão lembrando de alguma coisa do passado. Você não vai colocar uma luz forte dessa incidindo sobre ele, já para dar aquela ambientação de que ele está lembrando de alguma coisa muito antiga. Você vai colocar geralmente uma luz amarela e você vai baixar um pouquinho, né, a tonalidade dessa lâmpada. Ela vai ser um pouco menos luminosa. Interessante, turma, seriam vocês, se possível, assistirem com as peças teatrais no YouTube, na internet e começarem a pesquisar essa questão da maquiagem, essa questão das luzes, do figurino, começar a ter um outro olhar, tá certo? A nossa aula está chegando ao fim, a gente vai retomar o que aprendeu hoje, tá? Então, nós falamos da composição de acontecimentos cênicos no teatro e no circo. Do circo a gente acabou quase não falando, né? Mas tudo isso que a gente conversou, turma, serve para teatro, circo, cinema e espetáculos diversos, tá? Então, a gente não foi falando só da profissão, mas tem que lembrar que ela serve para tudo, para circo, para teatro. Hoje a gente enfocou mais no teatro. Apreciamos alguns vídeos com as profissões teatrais inseridas no mundo do espetáculo e soubemos a importância e a funcionalidade de cada profissional do teatro, tá, turma? Então, vale a pena agora a gente voltar, continuar nossa aula assistindo outros vídeos, tá? Se puder, façam os desafios, poste para mim, para a professora Márcia. E não esquece de contar para a gente o que você achou dessa aula com a pesquisa, através do link ou através do QR Code, tá certo? Eu agradeço. Professora Márcia, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Fernanda, pelo convite. E obrigada a todos os alunos que nos assistiram, os professores também aí em casa. Obrigada, gente. A gente se vê. Até a gente se vê na próxima aula, turma. Tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena.
O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.